Para que é que você existe? Por que Deus te fez? Por que você está neste universo? Por que a sua vida tem sentido? O que fazer para a sua vida realmente ter sentido? Se você tem uma educação religiosa, reformada, né? Conhece a confissão de fé, os catecismos de Westminster, você já respondeu, eu existo para a glória de Deus. Talvez você nem saiba que essa é a resposta do catecismo, na verdade a resposta à primeira pergunta do catecismo, né? Para que o homem existe? Qual é a finalidade principal do homem? E a resposta é essa, que o homem existe para a glória de Deus. Você pode responder isso porque já ouviu ou porque realmente entende que você existe para a glória de Deus, que a nossa vida existe para a glória de Deus. Mas o meu objetivo com você hoje é refletir um pouco sobre isso. Porque é fácil dizermos que existimos para a glória de Deus. Mas não é tão fácil entregarmos as nossas vidas para que a nossa vida sirva para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos uma agenda própria, temos um objetivo próprio, temos alvos próprios. Nós queremos dar um sentido à nossa vida que seja o nosso sentido, né? Deixar o nosso legado, criar a nossa história. E geralmente não perguntamos a Deus qual é a história que Ele quer fazer com a nossa vida. A história que Deus quis deixar através da vida dos apóstolos foi uma história marcante para a igreja, né? Para a igreja que se segue depois, que se inspira na vida dos apóstolos, mas não foi uma história que nenhum deles escreveria. Não é uma história que alguém escreveria para si mesmo, né? Porque é uma história cheia de sofrimentos, cheia de dores, cheia de tristeza, cheia de lutas e uma história de morte. E uma história de morte pode ser considerada uma história de derrota, não é? Uma história de morte precoce pode ser considerada uma história diante de um Deus que não é tão poderoso. Pode ser considerada uma história frustrada. Diante de quais padrões nós avaliamos as histórias, né? E diante de quais padrões nós construímos os planos para a nossa história? Eu quero viver para a glória de Deus. Espero que você também queira viver para a glória de Deus. O problema é que para viver para a glória de Deus, primeiro temos que estar dispostos a morrermos para a glória de Deus. Antes de vivermos para a glória de Deus, temos que estar dispostos a matarmos nosso ego, nosso desejo, nossa vontade e fazermos isso para a glória de Deus. Nós podemos pensar em vários textos da Bíblia, né? Em todos os mandamentos de Jesus. Quando Jesus fala, ame a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo e fazer isso para a glória de Deus. Quando Jesus diz, ame o próximo a si mesmo, ame o próximo como a si mesmo, né? Eu tenho que estar disposto a negar as minhas desavenças com o próximo, a passar por cima disso, a perdoá-lo e fazer isso para a glória de Deus, não para minha glória, não para minha exaltação, para minha justiça. E essas coisas são difíceis. Eu estou pensando com você nisso porque hoje nós lemos aqui, na nossa leitura que é guiada pela Bíblia 365, o texto de João 11, onde temos a história da morte e da ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro é uma história muito conhecida, uma história bonita, uma história que demonstra o poder de Jesus, né? Que demonstra que Jesus tem poder realmente sobre todas as coisas, faz milagres nunca antes vistos, milagres que todos dizem que não pode ser feito e Jesus faz. Jesus traz mortos à vida e no caso de Lázaro, alguém que já estava morto há 4 dias, é chamado de volta e vem em perfeito estado e vem restaurado, vem para o convívio da sua família. Mas antes da ressurreição de Lázaro, temos a triste notícia da morte de Lázaro. E é uma notícia estranha porque Lázaro era amigo de Jesus. Jesus gostava de Lázaro. E Jesus poderia ter ido atrás de Lázaro. Mas quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele não vai.
Ele fica ainda onde estava, ele fica com seus discípulos até que Lázaro morra. Jesus ainda com seus discípulos fala assim: Lázaro morreu. Diz isso aos seus discípulos. E os discípulos falam: então o que nós vamos fazer? E Jesus fala: que bom que eu não estava lá, porque agora vocês vão crer. De fato, agora vocês vão crer, porque vocês verão um milagre assim, inquestionável. Jesus diz que os discípulos ainda precisavam crer de fato. Então, quando nós vemos essa situação de que a morte de Lázaro era necessária, nós entendemos o que Jesus diz quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Jesus disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas a doença de Lázaro era para a glória de Deus. Nós vemos isso no versículo 4 aqui de João capítulo 11. A doença de Lázaro é para a glória de Deus. E aí está uma coisa que eu e você não queremos viver. Dores, angústias, dificuldades, tristezas para a glória de Deus. Mas, lembra do que eu disse no começo? Se nós queremos ter a nossa vida para a glória de Deus, entregarmos nossa vida para a glória de Deus, estamos dispostos a vivermos para a glória de Deus. Para isso, temos que estar dispostos a morrermos para a glória de Deus. Essa história demonstra que o Senhor Deus conduz, de fato, nossas vidas, nossa história, né, nosso destino, nosso legado, os acontecimentos, e Ele usa todas as coisas para a sua própria glória. E se você entende que Deus faz tudo para a sua própria glória, você passará então pelos momentos de lutas, de tribulação, pelos momentos de angústia, pelos momentos de dificuldades, de tristeza, confiante, sabendo que todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Depois que Lázaro morre, depois que Jesus diz para os discípulos, né, que era interessante que eles não estivessem lá para que os discípulos pudessem crer, nós temos na conversa de Jesus com as irmãs de Lázaro, muitas vezes, de novo, o tema sobre crer. Né? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Você acredita que seu irmão poderá ressuscitar? Eu acredito que ele ressuscitará quando for o último dia. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita? Então o verbo crer vai surgindo por diversas vezes nesses diálogos, né? Creiam em mim. Quem crê em mim, por mais que esteja morto, ressuscitará, terá vida. Até que quando Jesus faz a oração da ressurreição de Lázaro, ele fala com o Pai, fala: Pai, eu estou falando com o Senhor, mas eu estou falando com o Senhor aqui em voz alta para que essas pessoas que estão aqui creiam. Jesus faz um milagre. Para quê? Para que Lázaro viva mais alguns anos? Não. Para que você creia. Jesus usa a vida de um homem, a vida de uma família, a vida das irmãs de Lázaro, os seus momentos de dores, inclusive, para que as pessoas creiam, para que o mundo creia no poder do Filho de Deus. Por causa daquela doença de Lázaro, por causa dos sofrimentos que as irmãs dele passaram, o mundo passou a crer, várias pessoas passaram a crer no poder extraordinário de Jesus Cristo, o Deus Filho. Para que é que a minha vida e a sua vida servem? Eu espero que as nossas vidas sirvam para a glória de Deus. E espero que Deus faça isso nos dando assim bastante dons e que nós usemos os dons para a glória dele, que a nossa vida seja cheia de alegria, de felicidade, de cura, de libertação, de bênçãos dos céus. Mas, se Deus quiser exaltar sua glória através de coisas que sejam difíceis para mim, né? De momentos de dificuldade, de sofrimento, de dor, eu peço a Deus que Ele me ajude a suportá-los, que Ele me ajude a compreendê-los. E eu só suportarei e compreenderei se de fato eu crer em Jesus, eu crer que Ele está comigo, mesmo quando a situação for de túmulo, né? De morte, de pedra bloqueando. Eu tenho que crer que Ele é poderoso
para tirar a pedra, se ele quiser, e se isso servir para a glória dele, que ele tire. Se isso servir para a glória dele, que ele levante. Se isso servir para a glória dele, que ele ressuscite. Peço a Deus que me ajude a estar disposto a viver e a morrer pela glória de Deus. Eu peço a Deus que ele mostre para você que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, que ele encha o seu coração de fé, para que você saiba que no meio das lutas, ele está conosco. Quando ele deveria ter ido, segundo a sua opinião e segundo a minha opinião, e ele não vai, ele tem propósitos, planos, ele está construindo a história, ele está se revelando. Um dia eu e você podemos cair e levantarmos, e ele pode nos levantar. E se ele fizer isso, será para a glória dele. E o dia que essa nossa existência aqui também terminar, como um dia de Lázaro terminou de fato, né? Ele teve uma segunda morte e não ressuscitou. E pode ter certeza de que estaremos também satisfeitos, alegres com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Então, sorrindo ou chorando, vivamos para a glória de Deus. Que o Senhor te fortaleça, te abençoe, te guarde, te proteja, te instrua, que Ele use a sua vida para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você por me acompanhar aqui em mais essa meditação, né? Hoje com um clima um pouco mais sério, assim, né? Pensando nessas lutas, angústias, sofrimentos, pensando em morte, mas também pensando no poder de Deus para a ressurreição e também pensando na glória de Deus, que é a razão de todas as coisas. Então te agradeço por me acompanhar nesse vídeo, peço a você que, se possível, e se achou que esse vídeo pode abençoar outras pessoas, compartilhe então com outras pessoas. Antes de ir embora, não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Se possível, deixe um comentário aí. E a gente se encontra na nossa próxima leitura aqui da Bíblia 365. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá.